Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema de hoje é fisioterapeuta, como tratar o DPOC exacerbado. Vamos abordar tanto o que você tem que avaliar, como o que você deve definir como condutas, desde o uso da ventilação não invasiva à ventilação mecânica invasiva, demonstrando um passo a passo que você vai poder colocar em prática no outro dia. Então, paciente DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma alteração, é uma síndrome, na verdade, que vai gerar alterações de difusão e alterações de mecânica ventilatória. Tudo isso também acarreta alterações funcionais de extremidades, como perda de força muscular e redução da qualidade de vida. E se um paciente pode estar apresentando a doença pulmonar obstrutiva crônica estável, ele pode estar em domicílio, pode estar realizando suas atividades de vida diária, pode até necessitar de suporte de oxigênio, mas pode estar estável. E existe a exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o que a gente vai abordar como tratar dentro da terapia intensiva com segurança. E o que é a exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica? É um evento agudo, algo que está acontecendo no momento, caracterizado por um agravamento dos sinais e sintomas respiratórios do paciente, que está além das variações que ele apresenta momentaneamente. Então, vai ser variações além do que ele já apresenta no dia a dia, levando à mudança de medicações, levando à mudança de tratamento desse paciente. Exacerbação do DPOC é o que a gente vai abordar hoje, como você, fisioterapeuta, pode tratar o paciente com exacerbação do DPOC, que é um evento agudo. Um evento agudo, onde o paciente sai de um momento estável para uma alteração do quadro clínico, necessitando de modificações de medicamento e de tratamentos. O fisioterapeuta vai pegar esse paciente ou no ambiente de emergência, no ambiente de terapia intensiva e até no ambiente de enfermaria. E vai ter que definir a melhor conduta para esse paciente, tentando reverter essa exacerbação ou controlar essa exacerbação. Desde o uso da ventilação não invasiva, a terapia desobstrutiva, ao uso da ventilação mecânica invasiva e ajustes finos, desde o rise time ao percentual de ciclagem lá em PSV. E a gente vai abordar tudo aqui. E quando o paciente está apresentando uma exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai apresentar sinais e sintomas com piora. Quais são esses sinais e sintomas com piora? Tosse, expectoração e dispneia. Então, ele vai ter um agravamento da tosse e tem uma maior presença dessas tosses. Vai ter um aumento da quantidade de secreção, aumentando essa expectoração. Lembrando, com o acúmulo de secreção, aumenta a resistência das vias aéreas, aumentando a dificuldade ventilatória. Também vai gerar uma dispneia, que pode ser causada tanto por acúmulo de secreção, por um broncoespasmo, por uma alteração da mecânica ventilatória com a hiperinsuflação dinâmica. Isso pode gerar um ciclo de aumento da hiperinsuflação dinâmica, piora da mecânica ventilatória e falência da musculatura respiratória, fazendo com que o paciente entre na ventilação mecânica invasiva. E dominar isso vai fazer com que você, fisioterapeuta, consiga atuar no caso concreto, gerando a melhor intervenção para esse paciente. Mas tem um porém. Tem que saber diferenciar quando é uma exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica ou quando é alterações dos sinais e sintomas, não sendo a exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo outro fator que está gerando essa alteração da mecânica ventilatória. O paciente pode ter a doença pulmonar obstrutiva crônica, mas o que está causando a alteração da mecânica ventilatória ser outras doenças, outras comorbidades. Eu lembro bem, no hospital que eu trabalhava, e aí tinha uma discussão muito grande entre um médico específico, que era cardiologista, um pneumologista, em discutir se o paciente era componente cardiológico ou um componente de alteração pulmonar, com a pneumonia e aumento desse trabalho. E essa discussão chegava no ponto dos parâmetros da avaliação do paciente e dos exames que esse paciente estava apresentando. Como é a fração da ejeção, como é que eles apresentavam de sinais de infecção, e é essa discussão. Então, não é algo bem simples de ser identificado, mas você, como fisioterapeuta, tem que saber que pode acontecer de um paciente ter um pneumotórax,
e o paciente tem insuficiência cardíaca, o paciente tem um câncer de pulmão, o paciente tem uma pneumonia, uma arritmia, que está gerando uma alteração da mecânica ventilatória, está gerando uma alteração, mas não ser uma exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Coloquei até pneumonia aqui, mas eu traria aqui pneumonia para o lado de cá, corrigindo um pouco esse slide. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica ela é uma síndrome, ok? Mas nem sempre é ela que está alterada, nem sempre é uma descompensação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Você pode ter outros fatores que estão causando a piora da ventilação do paciente e esses outros fatores têm que ser tratados para melhorar essa ventilação do paciente. E aí vem sempre aquela dúvida, o que é que está causando? É a exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica ou é outra alteração? E para conseguir definir melhor a conduta, ter o raciocínio clínico claro, você tem que ter um processo de avaliação desses pacientes e aí correr atrás de definir a melhor conduta para os pacientes. Então, você pode ter um DPOC, que está exacerbado por agentes químicos ou microbiológicos. Então, ele está exacerbado por broncoespasmo, com aumento da tosse, aumento da expectoração, da dispneia, ou ele pode ter doença pulmonar obstrutiva crônica e ter um pneumotórax que está alterando a mecânica. Ele pode ter doença pulmonar obstrutiva crônica e apresentar uma insuficiência cardíaca agudizada e estar dispneico. Está somando o fator já dele ter alteração da mecânica ventilatória com a insuficiência cardíaca. Vai alterar sua conduta como fisioterapeuta? Vai. Se o paciente tem um pneumotórax, você vai fazer VNI com esse paciente, quando esse paciente está, o pneumotórax ainda que não está drenado, não está estável, a causa da descompensação é o pneumotórax. Se você pegar um paciente que é DPOC, que está apresentando uma exacerbação e não tem história de pneumotórax, é para ser feita a ventilação não invasiva? É. A gente vai discutir aqui no caso clínico, para deixar isso claro. Você tem que ter um processo de tomar decisão, que você faz o planejamento através de uma avaliação, identificando as alterações cinético-funcionais, definição da intervenção após essa avaliação inicial, execução da intervenção e o controle reavaliando. Vamos dar exemplo desse caso clínico. Você pegou um paciente com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tinha o diagnóstico da síndrome, chegou na UTI com tosse produtiva, aumento do trabalho ventilatório, rebaixamento do nível de consciência e com esse exame de imagem, uma radiografia mostrando o pulmão com uma retificação da cúpula diafragmática, dos aumentos dos espaços intercostais, um padrão de hiperinsuflação pulmonar. Pegou a gasometria, pH 7,26, um PaCO2 de 58,9, um PaO2 de 55, terminou não aparecendo aqui o bicarbonato, mas era em torno de 22 esse bicarbonato. E aí você tem que decidir a conduta com esse paciente. Qual conduta fisioterapêutica? Se você pegar, você tem que utilizar dentro do processo conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. São os pilares do método fisioterapia intensiva que eu ensino para os meus alunos. Para você tomar a decisão, você tem que ter conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude e esse processo claro no raciocínio clínico. E o que é que diz na literatura? Desse DPOC exacerbado, com hipercapnia, recomendação forte do uso da ventilação não invasiva. Então, veja, o paciente era DPOC, aumento do trabalho ventilatório, rebaixamento do nível de consciência, com hipercapnia, acidose e uma queda da saturação também, com a queda da PaO2. Esqueça um pouquinho essa FO2 a 100% aqui, não é o que a gente quer abordar aqui. E aí você tem que definir a conduta. Você avaliou o paciente, viu no exame de imagem não tem presença de pneumotórax, não tem padrão de ter de congestão pulmonar, o paciente provavelmente tem um DPOC exacerbado na ausculta respiratória. Você vê lá broncoespasmo, vê tosse produtiva desse paciente, você é o fisioterapeuta que vai, junto com a equipe multiprofissional, definir a intervenção. VNI é indicado? Indicado. Grau de recomendação, forte o uso da ventilação não invasiva com esses pacientes. Mas o rebaixamento do nível de consciência é contraindicação para fazer VNI? Não para o paciente com DPOC exacerbado. O paciente com DPOC exacerbado, você pode fazer
o uso da ventilação não invasiva e monitorizar se o paciente tem melhora da mecânica ventilatória e melhora do nível de consciência. Então, o que foi feito? O uso da ventilação não invasiva. Qual a interface que vai utilizar nesse momento? Uma interface oronasal, pode ser associado com o uso de broncodilatador, pode ser feita terapia desobstrutiva para remoção de secreção antes de fazer o uso da ventilação não invasiva, realizando a aspiração, já que esse paciente pode estar com uma tosse no momento sem conseguir expectorar, já que está com rebaixamento de nível de consciência. Então, você gera uma terapia de remoção de secreção, gerou uma terapia de remoção de secreção, aspirou o paciente, colocou a ventilação não invasiva, gasometria após a conduta. PaCO2 de 48, PaO2 de 94, pH tendendo aí a ficar dentro do valor de normalidade, chegando perto de 7,35, foi para 7,32. Sempre vendo que a monitorização, se melhorou a mecânica ventilatória, se o paciente reduziu o trabalho ventilatório, melhorou o nível de consciência, esses parâmetros que você tem que avaliar junto com os parâmetros gasométricos para identificar que o paciente respondeu com DPOC exacerbado ao uso da ventilação não invasiva. Então, veja que foi um planejamento, como eu coloquei um tempinho atrás. Avaliou os parâmetros objetivos, identificou as alterações cinético-funcionais, a partir disso definiu a intervenção, ventilação não invasiva. Se você tivesse pego uma radiografia e tivesse um pneumotórax, ia pensar de outra forma. Se você tivesse pego uma radiografia, um padrão de congestão pulmonar, pode ser utilizada a ventilação não invasiva ainda? Pode. Mas os parâmetros da ventilação não invasiva, utilizar provavelmente uma PIP mais alta, porque a causa poderia não ser uma DPOC exacerbada, mas a congestão pulmonar, um edema agudo de pulmão. Então, para cada caso, você tem que definir uma intervenção com conhecimento teórico, conhecimento prático, e iniciativa é tudo para se posicionar. Teve alguns casos mesmo que eu já peguei dentro da terapia intensiva, paciente com rebaixamento de nível de consciência, e a discussão, não, vamos entubar logo. O paciente DPOC, dá de evidência a fazer a ventilação não invasiva, mesmo que ele tenha o rebaixamento de nível de consciência. Não, mas o paciente não vai responder. Não. O que é que está dizendo na literatura? Que é para se testar. Vamos fazer uma avaliação com esse paciente, colocar a ventilação não invasiva e já observar a resposta, colher uma nova gasometria depois de 30 minutos e ver como é que o paciente está evoluindo. Em vários casos, os pacientes responderam bem. É isso que está na literatura científica. Mas precisa de monitorização constante. Não é só deixar na ventilação não invasiva e ir embora. Monitorização constante desses pacientes. E aí algumas pessoas podem se perguntar, Antônio, e se eu não souber aplicar esse raciocínio clínico no caso concreto? Você vai começar a ficar inseguro para definir a intervenção. Porque se você não tem o conhecimento teórico, conhecimento prático para definir o que você vai fazer dentro daquele caso clínico concreto, e não tem esse raciocínio clínico, não tem esse processo de tomar decisão, vai gerar insegurança. Aí você faz condutas de formas aleatórias. E o paciente da terapia intensiva não necessita disso, ele necessita de condutas tendendo a reduzir o risco para o paciente, as condutas mais benéficas para os pacientes e as menos maléficas. E para conseguir gerar essa intervenção, você tem que ser treinado, você tem que ter a capacidade de avaliar o caso concreto e aí definir a melhor conduta. Senão você vai realizar condutas de forma insegura, vai ficar perdido para tomar a decisão, muitas vezes vai escutar só o que o outro profissional diz, vamos fazer a VNI ou não vamos fazer a VNI, e você vai lá e é um profissional técnico que não sabe o que está fazendo, por que está fazendo. Nada contra as profissões técnicas, mas você é fisioterapeuta que tem autonomia para definir sua intervenção. Você tem que saber avaliar, traçar a conduta, realizar a conduta e dar alta fisioterapêutica. E uma intervenção, uma modificação simples dessa sua conduta modifica o desfecho. Se você fosse colocar uma máscara de ventilação não invasiva e não soubesse que essa máscara precisa ter uma válvula de exalação, se for um equipamento de ventilação portátil de circuito único, e você não coloca, o paciente vai reter mais CO2 e vai piorar. Então, além do conhecimento teórico, você tem que ter o conhecimento prático de o que tem que fazer, da maneira correta que tem que fazer. O que, como e quando fazer cada conduta. Isso tem que se comunicar. A partir do momento que vai se comunicando, vendo o caso concreto, tendo esse processo de tomar a decisão, vai ficando mais fácil para você definir a intervenção. E quais são os principais erros
do fisioterapeuta que vai atender um paciente com DPOC e vai realizar a intervenção com ele. Primeiro, é achar que fumou, tem doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente pode ser ex-tabagista e não ter doença pulmonar obstrutiva crônica. O fumo aumenta o risco de ter doença pulmonar obstrutiva crônica, mas o paciente não necessariamente tem. Aí chega um paciente na terapia intensiva e dizem, o paciente é tabagista. Ah, tem DPOC? Não necessariamente. Ok? Não necessariamente. Segundo ponto, tem doença pulmonar obstrutiva crônica, logo tudo é causa da DPOC. Quantas vezes eu vi isso? Ah, o paciente não consegue sair da ventilação mecânica porque tem DPOC. Ah, o paciente não responde à VNI porque tem DPOC. É ao contrário, né? Ele responderia melhor da VNI. Ah, o paciente está apresentando dispneia porque ele tem DPOC. Ah, o paciente está retendo CO2 porque tem DPOC. Ele ter DPOC pode aumentar o risco dele apresentar outras alterações, mas nem tudo é causa da doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente pode estar com uma hiperinsuflação dinâmica por ajustes ventilatórios errados. O paciente pode estar apresentando um acúmulo de secreção que aumenta a resistência e, com isso, piora a mecânica ventilatória. Ele pode ter uma rolha no tubo orotraqueal que faz aumentar a resistência, causa hiperinsuflação dinâmica. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica deve ser levada em conta, deve, mas nem tudo é causa da doença pulmonar obstrutiva crônica. Outro erro, tem doença pulmonar obstrutiva crônica é retentor crônico, não necessariamente. Você pode ter um pós-operatório, que na terapia intensiva, que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica leve e não é retentor, não tem hipercapnia. Você pode ter um paciente que chegou lá com Covid na UTI, tem o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, mas não tem hipercapnia. Então, não necessariamente ter doença pulmonar obstrutiva crônica quer dizer que ele tem hipercapnia. Se a gente pegar até o guideline do uso da ventilação não invasiva, prevenir hipercapnia e DPOC exacerbado, recomendação condicional. Então, nem é tão indicado fazer VNI quando o paciente não tem hipercapnia no DPOC exacerbado. Você tem que avaliar no caso concreto. Então, o paciente DPOC não necessariamente ele tem hipercapnia. Ele aumenta o risco de ter. Os pacientes de moderado a grave têm maior probabilidade de ter? Tem, mas não necessariamente ele tem. Tem doença pulmonar obstrutiva crônica, tem alto PIP e hiperinsuflação. Do mesmo jeito que eu estou colocando outros pontos, o paciente pode ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica leve e não ter presença de alto PIP nem hiperinsuflação na ventilação mecânica. Ou ter mínima. Você tem que saber isso daí para ajustar os parâmetros do ventilador mecânico. Você saber para fazer a monitorização. E um dos principais erros para tratar o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC não pode colocar oxigênio, porque rebaixa o nível de consciência. O DPOC ele não pode ter hiperóxia. Ele não pode estar com a saturação lá em cima. Isso é um erro. Ah, não pode colocar. Não, se ele tiver com queda da PaO2, por piora da difusão, piora da troca gasosa, você vai colocar o suporte de oxigênio para esse paciente. Isso reduz o trabalho ventilatório do paciente. Faz com que o paciente reduza a hiperinsuflação, porque se reduz o trabalho ventilatório, ele reduz o tempo ele aumenta o tempo expiratório, porque reduz os intervalos de cada incursão respiratória, reduzindo essa hiperinsuflação. Então, aí, hipoxemia no paciente DPOC pode aumentar o trabalho ventilatório do paciente, gerando a hiperinsuflação dinâmica, gerando a piora da mecânica, piorando a ventilação, gerando a hipercapnia e a piora da hipercapnia. Então, o paciente DPOC pode utilizar o suporte de oxigênio. Mas aí vem o segundo erro. Existe o erro do pessoal que acha que não pode. Ah, não, o paciente DPOC não deve utilizar oxigênio. Não, deve, mas não pode ter hiperóxia. A gente vai falar um pouquinho de quanto colocar de percentual, quanto aceitar de saturação desse paciente. E o outro erro, coloca demais oxigênio. Aí o paciente rebaixa o nível de consciência, piora mais o quadro do paciente. E algumas vezes tem um paciente na terapia intensiva que está dormindo, é DPOC grave, foi desmamado da ventilação mecânica, está num 24 horas de extubação, aí está dormindo, está saturando lá 88, 87, com um catéter de 2 litros por minuto. Aí chega alguém, passa, vê, está saturando abaixo de 90. Aumenta para 6 litros por minuto.
saturação vai para 98, o paciente vai piorando aí, retendo mais CO2, piora do nível de consciência e falha a extubação. Então, não colocar é um erro, você não pode aceitar a hipercapnia, e colocar demais é outro erro que você tem que corrigir dentro da sua conduta na terapia intensiva, dentro da conduta fisioterapêutica. E por onde começar? Por onde começar esse tratamento da exacerbação do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Primeiro, você tem que avaliar o paciente para ter uma indicação clínica. Cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo, mas existem as principais indicações clínicas. Então, o primeiro que a gente já discutiu aqui, a gente vai abordar especificamente para você como fisioterapeuta, é a ventilação não invasiva, que pode ser associado com o uso de broncodilatador. Então, o paciente de DPOC pode estar apresentando broncoespasmo e você associar a ventilação não invasiva ao uso de broncodilatador. Ao mesmo tempo, colocar uma interface oronasal, colocar o broncodilatador acoplado à interface oronasal e fazer associado a ventilação não invasiva e o uso do broncodilatador. Outra conduta que deve ser feita, a oxigenoterapia. Lembra que a gente já discutiu? O paciente pode ser associado, deve ser associado à ventilação não invasiva, à oxigenoterapia, se o paciente estiver apresentando hipoxemia. Então, DPOC exacerbado com hipoxemia, você pode associar a oxigenoterapia ao uso da ventilação não invasiva. Se já estiver associando broncodilatador com oxigênio, não precisa colocar mais oxigênio, não é isso? Outra coisa que deve ser observado, se com o fluxo que está sendo feito, o broncodilatador, aumentar muito a saturação, utilizar a aerossoterapia junto com a ventilação não invasiva, sem ser o oxigênio acoplado, mas sim acoplado ao ar comprimido. Utilizar puff, fazer o uso de broncodilatador. Então, você pode associar com a nebulização o uso de puffs. Mas quando o paciente está aqui dispneico, você pode sim associar a aerossoterapia ao uso da ventilação não invasiva. O paciente está com acúmulo de secreção nas vias aéreas. Terapia de remoção de secreção. Aspirar esse paciente. Várias vezes dentro da terapia intensiva, chega um paciente que é DPOC exacerbado, com a ausculta cheia de roncos, com broncoespasmo, e você pega a sonda de aspiração, aspira o paciente com aspiração nasotraqueal e vem rios de secreção. E o paciente apresenta melhora aguda ali do padrão ventilatório com essa retirada da secreção. E aí você associa a ventilação não invasiva com esse paciente depois de realizar a terapia desobstrutiva, terapia de remoção de secreção. E se o paciente falhar no uso da ventilação não invasiva, no uso da terapia desobstrutiva, broncodilatador, da oxigenoterapia, o paciente vai utilizar a ventilação mecânica invasiva. Ele vai ser entubado. E quando o que é que você vai avaliar para ver se o paciente falhou ou não na ventilação não invasiva? Primeiro, você tem que ter uma avaliação inicial. Se o paciente tiver com a acidose respiratória grave, pH 6.9, 7.1, esse paciente deve ir logo para a ventilação mecânica invasiva. É um paciente de alto risco. O paciente está o pH perto de 7.2, você pode testar a ventilação não invasiva para ver se esse paciente responde bem. Quando você coloca a ventilação não invasiva, o ideal é ter uma gasometria antes e após esses primeiros 30 minutos, para você avaliar a resposta da PaO2 e resposta da PaCO2. A PaCO2, se estiver alta antes, tem que começar a atender o valor de normalidade, e a PaO2 ficar aí acima de 60 milímetros de mercúrio, 65 milímetros de mercúrio. Você vai, quando estiver fazendo uso da ventilação não invasiva, avaliar o trabalho ventilatório do paciente. O paciente está melhorando o aumento do trabalho ventilatório, está tendo uma resposta boa à ventilação não invasiva. E vai avaliar o nível de consciência, se ele tiver com rebaixamento do nível de consciência, ou se ele for piorando o nível de consciência. Então, você pegou o paciente, DPOC exacerbado, estava acordado, colocou a ventilação não invasiva, 30 minutos depois, o PaCO2 aumentou, o nível de consciência rebaixou, o paciente não está respondendo à ventilação não invasiva, esse paciente deve ser entubado. E aí você vai avaliar por 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, é uma avaliação contínua. O paciente está respondendo bem, você pode manter por mais tempo essa ventilação não invasiva.
E aí o paciente falhou na ventilação não invasiva ou tem contraindicação da ventilação não invasiva, vai ser indicada a ventilação mecânica invasiva para esse paciente. Então, falhou ou tem contraindicação, ventilação mecânica invasiva. Qual o objetivo da ventilação mecânica invasiva no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Repouso da musculatura, porque o paciente DPOC vai ter uma fadiga da musculatura respiratória. Então, o paciente foi entubado agora, 24 horas depois, já vamos entubar esse paciente. Vamos avaliar se teve um repouso satisfatório, se esse paciente já tem condições de progredir. Outro objetivo, melhora da troca gasosa. Então, se o paciente está tendo a piora da oxigenação e está retendo muito CO2, está tendo hipercapnia, melhorar essa troca gasosa com a ventilação mecânica invasiva. Reduzir a hiperinsuflação. A hiperinsuflação é uma das principais causas que gera a falha ventilatória do paciente DPOC. O que é a hiperinsuflação? Vamos fazer uma práticazinha aqui agora. Coloca a mão no tórax e no abdômen. Ok? E agora você vai respirar normalmente. Tórax e abdômen, respire normal. Aí agora, inspira fundo e respira em cima. O que é que você vai perceber? Quando você está respirando lá em cima, lá perto da capacidade pulmonar total, fica mais difícil para você respirar. E é isso que acontece no paciente DPOC. Ele respira acima da CRF, acima da capacidade residual funcional normal. O paciente está com o pulmão hiperinsuflado. Então, ele está respirando aqui em cima. Ele não consegue colocar tudo lá para fora. Os músculos respiratórios estão encurtados, estão em desvantagem mecânica. Então, quando ele tem uma sobrecarga que causou aumento desse trabalho, ele reduz mais ainda o tempo expiratório, não consegue colocar o ar para fora, fica na posição de maior hiperinsuflação, pulmão mais hiperinsuflado, piora a troca gasosa e já a falência da musculatura ventilatória, já que ele não consegue manter por muito tempo essa musculatura contraída numa posição de defasagem mecânica. Isso que está acontecendo quando o paciente está entrando em falência muscular. A hiperinsuflação vai piorando essa mecânica ventilatória do paciente. E quando a gente utiliza a ventilação mecânica invasiva, a gente está tentando, e a ventilação mecânica não invasiva, a gente está tentando melhorar, reduzir essa hiperinsuflação, aumentando esse tempo expiratório, tendo um controle maior dessa ventilação. Outro objetivo da ventilação mecânica invasiva, otimizar a sincronia, se não estiver acontecendo da maneira correta, use a ventilação não invasiva. E aí você pode associar a ventilação mecânica invasiva. O paciente foi entubado. Qual o modo ventilatório que vai ser utilizado? Você pode utilizar PCV, VCV, o modo que você consiga, que você domine. Não tem na literatura científica demonstrando qual o modo melhor para o paciente DPOC. Você vai utilizar o modo que você mais domina, que você consegue ventilar de uma maneira mais assertiva. Aqui nesse ventilador, está em PCV, ajustando delta de pressão, tempo inspiratório, PIP, FO2, sensibilidade, frequência respiratória e o rise time, a velocidade de subida da pressão, e gerando um volume corrente, volume minuto, relação em Zs de 1:3, a PIP total, pressão média e a pressão de pico. O que está sendo mostrado no ventilador? O gráfico de pressão e o gráfico de fluxo. E ventilação não invasiva, qual o modo ventilatório? Você vai utilizar PSV mais PIP, ou IPAP mais EPAP, ou uma PAV. Você vai utilizar um modo ventilatório em DPOC de 2 níveis de pressão, se for ventilação não invasiva, para dar um suporte à musculatura ventilatória. Isso é importante. Não é o CPAP que você vai utilizar com o paciente DPOC agudizado na ventilação não invasiva. Você vai utilizar 2 níveis de pressão. Na ventilação mecânica invasiva, utilizar o modo que você tem mais controle, PCV, PRVC,
O importante é monitorizar esse paciente e ver se não está tendo hiperextração dinâmica, se não está tendo assincronia. FO2, fração inspirada de oxigênio que você vai ajustar. Vai ajustar FO2 nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, para manter uma saturação de 92% a 95%, alguns estudos, alguns guidelines colocando de 88% a 92%. Qual é o alvo? 90% a 92%, mantendo essa FO2 para dar essa saturação. E uma PaO2, pressão arterial de oxigênio, entre 65 a 80 milímetros de mercúrio. Eu não estou falando de PaO2 predita. Esqueça PaO2 predita aqui como alvo da ventilação mecânica. Uma fração inspirada de oxigênio para manter uma saturação entre 92% a 95%. De acordo com as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, a gente utiliza mais na prática entre 90% a 92%, que são os guidelines que falam sobre a FO2 no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Volume corrente que você vai ajustar no paciente DPOC, 6 ml por quilo de peso predito, né? KH não, é QG, certo? 6 ml por quilo de peso predito. Lembrando, sempre eu falo isso daqui quando eu falar de parâmetros ventilatórios. Você não ajusta o volume corrente do paciente pelo peso real, é pelo peso predito. Se o paciente tem 1,80 m, se o paciente tem 90 quilos ou o paciente tem 70 quilos, você não vai ajustar 6 pelo peso real. Não quer dizer que o paciente é obeso, que ele tem um pulmão maior. Você vai ajustar com o peso predito, que é em relação à altura. Pelo fórmula de peso predito, você coloca o volume corrente 6 ml por quilo de peso predito. Se for em PCV, você ajusta o delta de pressão e vai ter como resultado o volume corrente. Se for em VCV, você já ajusta o volume corrente. Tranquilo? Frequência respiratória. Pegar as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, vai colocar aí de 8 a 12 incursões por minuto. Você vai colocar uma frequência que não gera hiperextração dinâmica, que não gera alto PIP, tendendo a ter uma relação INZES de 1:4, 1:5. Mas depende do paciente, depende do caso concreto. Você vai olhar a monitorização gráfica e ver se não tem presença de alto PIP. Então, nesse gráfico que está apresentando aqui para vocês, ó, o fluxo expiratório chega a zero e ele ainda tem um tempo de pausa expiratória. Então, esse paciente poderia até reduzir um pouco essa relação INZES, tá? De 1 para 3,2. Esse paciente não é um paciente de DPOC. Eu peguei um gráfico só para mostrar para vocês. Mas é isso que tem que ser avaliado, o gráfico. Lembra que eu falei no começo, um erro é achar que todo DPOC vai precisar fazer todos esses ajustes? Não, o paciente pode ter um DPOC leve, a causa da ventilação mecânica pode nem ser a doença pulmonar obstrutiva crônica, e você está correndo ajustes. Ah, é DPOC, vamos deixar dessa forma. Aí vem a gasometria do paciente, está horrível a gasometria. Então, você vai ajustar de acordo com o caso concreto. No paciente com DPOC exacerbado, o objetivo é normalizar o pH e não o PaCO2. Então, se você tem um PaCO2 alto, mas o pH está normal, não tem que se aperrear no paciente DPOC. Se o paciente tem DPOC, está com pH normal e o PaCO2 alto, você não tem que correr atrás e baixar esse PaCO2. É do paciente. Ficou claro isso? Anote isso em qualquer local, fique claro para você que não é correr atrás de um PaCO2 normal do paciente com DPOC. Se o pH estiver normal, ok. Isso não só do DPOC, né? E é isso que você deve avaliar, ó, nessa frequência respiratória e na relação INZES. Aqui é um gráfico. Vamos falar um pouquinho sobre a monitorização gráfica. Gráfico de volume, tempo, pressão, tempo e fluxo. Desculpa, gráfico de volume, tempo, fluxo, tempo e pressão, tempo, certo? Volume, fluxo e pressão. Volume ins, volume expiratório. Volume ins, volume expiratório. Fluxo inspiratório, fluxo expiratório. Abaixo da linha de base, no gráfico de fluxo, é fluxo expiratório. Acima da linha de base, é fluxo inspiratório. O volume corrente vai ser até chegar ao ponto máximo, volume ins, e quando começa a cair, volume expiratório. A pressão durante a inspiração, se passar uma linha aqui, ó,
durante a inspiração. Quando vai para a expiração, a pressão é a PIP. É a PIP ajustada. Pressão expiratória. O que é que a gente observa nesses dois gráficos? Esse primeiro gráfico, ó, a mecânica do paciente faz com que o fluxo expiratório chegue a zero, sem presença de hiperinsuflação dinâmica. Aqui, o que é que acontece? Por ele ter uma constante de tempo maior, ele precisar de maior tempo para colocar o ar para fora, ele não consegue colocar todo o ar para fora. E aí o volume corrente não tende a chegar a zero, o fluxo não vai chegar a zero no fluxo expiratório, e você está tendo hiperinsuflação dinâmica. Onde você vai observar? No gráfico de fluxo. É no gráfico de fluxo que você vai observar essa hiperinsuflação dinâmica. O fluxo expiratório não chega a zero. Se der um zoom aqui, você vai ver que o fluxo expiratório não chega a zero. E aí, por isso que você tem que ajustar os parâmetros do ventilador para fazer que esse fluxo expiratório chegue a zero. Vamos colocar aqui no simulador para deixar isso claro. Eu botei um texto aqui gigantesco das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, mas vamos para o simulador, fica mais fácil. Então, vou colocar aqui, ó, um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Não, vamos botar primeiro o paciente normal. Paciente normal, e vou dar um play. Entrei no simulador, vou colocar um modo PCV. O objetivo não é discutir esses parâmetros, eu quero mostrar agora só a hiperinsuflação. Vou falar rapidinho, mas tem frequência, delta de pressão, PIP, FO2, tempo expiratório, sensibilidade e o rise time, né? A velocidade de subida. Confirmar, iniciei a ventilação. Isso está um paciente normal. Então, pressão, fluxo ins, fluxo expiratório. Olha a mecânica do paciente, complacência de 64,7, uma resistência de 10. E eu vou ajustar aqui o paciente. Vou colocar um paciente DPOC. Vou piorar muita resistência para ficar claro aí no gráfico. E modifiquei o paciente. Está modificando ainda, ele vai modificar. Vou aumentar um pouco essa frequência para mostrar a hiperinsuflação dinâmica. Pronto, agora está ficando claro aí. O que é que está acontecendo aqui, ó? Com esse ajuste, delta de pressão de 15, uma frequência de 22 no paciente DPOC, o fluxo expiratório não chega em zero. O fluxo expiratório não está chegando em zero. O que é que está acontecendo? Hiperinsuflação dinâmica. O paciente está cada vez não conseguindo colocar o volume expiratório todo para fora. Essa hiperinsuflação dinâmica está gerando alto PIP com repercussão hemodinâmica para esse paciente, podendo piorar a hemodinâmica e também piorar a mecânica ventilatória como um todo, como troca gasosa, aumento do espaço morto e por aí vai. Então, é um ajuste simples da ventilação mecânica, simples. Foi só a frequência aqui, que muitas vezes é esquecida, coloca uma frequência mais alta, a acidose, aumenta essa frequência, piora a mecânica do paciente. Vou dar um play aqui com a frequência de 12. Olha o que é que aconteceu com a frequência de 12? Eu aumentei o tempo expiratório do paciente, porque reduzia a frequência e aí diminui a hiperinsuflação dinâmica. Sempre realizar a monitorização. Poderia ajustar tempo expiratório para mexer nesses parâmetros? Poderia. E aí não é objetivo. O objetivo é você saber do paciente DPOC, como qualquer outro, mas no DPOC acontece muito, observar a hiperinsuflação dinâmica e corrigir essa hiperinsuflação dinâmica, aceitando um pH até um pouco mais baixo. É melhor você aceitar uma acidose do que gerar uma alto PIP para esses pacientes, dos gráficos que você deve avaliar. Então, aí é um texto das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. O que eu demonstrei no gráfico está escrito nesse texto. Tem que ter uma relação em Zs, valores maiores, você deve ajustar os parâmetros para gerar essa relação em Zs, deixando o tempo expiratório maior. São ajustes finos de frequência, fluxo inspiratório, se for VCV, tempo expiratório, se for PCV, são esses ajustes que você deve fazer. PIP. Qual a PIP ajustar? Você vai colocar um alto PIP, você colocar uma PIP que você vai avaliar se reduz a hiperinsuflação dinâmica do paciente. Como assim, Antônio? Eu vou colocar uma PIP e avaliar se tem uma redução da hiperinsuflação dinâmica do paciente. Vamos deixar isso mais simples.
Imagine, vou até tirar esse gráfico aqui, tirar essa representação. Imagine o paciente DPOC inspirando e expirando. Quando ele vai soltar o ar, ele contrai a musculatura expiratória se ele tiver com aumento do trabalho ventilatório. E o tecido pulmonar dele está lesionado. O que é que pode acontecer? Colabar os brônquios. E isso gera o ponto de igual pressão. Então, o paciente vai expirar. Quando ele expira, tem uma contração da musculatura expiratória, ele colaba as vias aéreas e faz com que haja um ponto de igual pressão, não deixando o ar sair. Então, o paciente inspirou, vai soltar o ar, colaba. Inspirou, vai soltar, e não sai, não consegue soltar o ar todo para fora. Se você coloca uma PIP, essa PIP pode deixar essa via aérea aberta. Se essa PIP deixar a via aérea aberta, o que é que pode acontecer? Ele vai conseguir colocar mais ar para fora, diminuindo a hiperssufração. Se essa PIP não gera isso, o que é que vai acontecer? A PIP que está sendo colocada para dentro se soma à auto-PIP e você tem um aumento das pressões sem aumentar o volume corrente expirado. Como você vai ver isso no ventilador mecânico? Vamos pegar o simulador que fica mais fácil. Então, vamos iniciar aqui a ventilação do paciente, o paciente DPOC. Aqui a gente não vai conseguir fazer isso que eu estou fazendo, eu vou fazer só uma simulação para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, certo? Não dá para fazer igual, como fosse um caso concreto aqui nesse simulador, mas eu vou fazer uma variação para parecer o que eu estou falando, parecer o que acontece. Então, vamos imaginar que esse paciente aqui está com essa hiperextração dinâmica, certo? Volume corrente de 342, volume corrente expiratório em PCV, 337. E você coloca uma PIP de 5. Está dando esse volume corrente de 337. E você quer saber se para esse paciente com DPOC ele responde a uma PIP um pouco mais alta. Você vai aumentar essa PIP. Vamos aumentar um pouco essa PIP do paciente. Aumentou para 8. Pá. Aí eu vou fazer... Esqueça que eu estou mexendo na frequência aqui. Essa frequência só para demonstrar que poderia ter acontecido. Como eu não tivesse mexido na frequência, eu vou dar um play. E aí o que é que vai acontecer no volume corrente? Você aumentou a PIP e o volume corrente expiratório vai começar a aumentar. Aumentando. 339, 343, 347. O que é que está acontecendo? A PIP está tendo um efeito benéfico na hiperinsuflação. Então, se em PCV, um paciente com DPOC apresentando alto PIP, você aumenta a PIP e há um ganho de volume corrente, essa PIP é boa para o paciente, está diminuindo a hiperinsuflação. Se você tivesse aumentado a PIP aqui, tivesse caído o volume corrente ou mantido, essa PIP não está tendo efeito benéfico nessa hiperinsuflação. Já em VCV, o que é que ia acontecer? Se você coloca, aumenta a PIP, o que é que deve cair? A pressão de platô, porque ele está conseguindo gerar um volume com uma diferença de pressão menor. Ficou claro isso? Lembrando, isso é para DPOC que está com presença de alto PIP. Então, a PIP, no paciente que está assistido controlado, vocês têm que avaliar esses parâmetros para ver se o paciente responde ou não. E no paciente que está em PSV, já disparamos na ventilação mecânica, aí você vai ver se o paciente tem presença de alto PIP e vai colocar uma PIP externa no valor aproximado de 85% da alto PIP, para facilitar a percepção do ventilador, o disparo do paciente. Então, se o paciente tem uma presença de um alto PIP grande em PSV, quando ele faz o esforço, o ventilador não vai perceber aquela variação de pressão. E aí você vai ajustar uma alto PIP em torno de 85% vai ajustar uma PIP externa em torno de 85% da alto PIP, para ter esse efeito dessa melhora da mecânica ventilatória e também para o ventilador começar a perceber esse disparo. O que é que você tem que fazer de monitorização desse paciente? Monitorização constante. Pressão de platô, pressão de pico, alto PIP, resistência de vias aéreas e curvas. Fluxo-tempo, volume-tempo e pressão-tempo. E para retirar esse paciente da ventilação mecânica? PSV, PAV, NAV. Você vai ter que utilizar o que você tem na prática, né? Então, paciente com DPOC, alguns muito difíceis de ser tirado da ventilação mecânica. Você pode utilizar PAV Plus para retirar esse paciente, calculando aí
o percentual de trabalho desse paciente, ajustando, o ventilador ajustando de acordo com o trabalho, é um efeito benéfico. Mas o que é que a gente vê na prática real? Poucos ventiladores com PAV, NAVA, você vai utilizar, na maioria dos pacientes, a PSV. É isso que a gente vai discutir aqui. Ajuste de pressão de PSV. O que é que você deve observar no paciente de POC? Sempre observar a hiperextração dinâmica, observar se tem presença de aumento da resistência expiratória, presença de acúmulo de secreção que dificulta essa ventilação e piora a ventilação mecânica. Então, sempre observar o gráfico de fluxo expiratório. Vai observar o fluxo INS, se o paciente está com a sincronia de fluxo, está apresentando a sincronia de ciclagem. Por quê? Porque você tem ajustes finos no modo PSV, que é o ajuste do percentual de ciclagem e do rise time. Nesse ventilador, o que é que está ajustado aqui? Ó? Pressão de suporte de 16, uma acessibilidade de 4 litros, 0,4 litros por minuto, uma FO2 de 28%, uma PIP de 8%, um percentual de ciclagem de 20% e uma velocidade de subida de 50%. O gráfico de pressão tem um abaulamento, ó, ele pode ser mais rápido esse percentual nesse ventilador, e o gráfico de fluxo também tem um abaulamento aqui, ele quer um pico de fluxo maior. E o paciente de POC, se você quer dar um tempo inspiratório mais curto e um tempo expiratório maior, você vai ajustar esse percentual de ciclagem e a velocidade de subida. Como isso? Vamos lá para o simulador, que eu consigo demonstrar no simulador. Então, vamos deixar o paciente espontâneo, né? Vou dar um play aqui, vou colocar o paciente para disparar o ventilador, então na maneira ativa. Ele vai ficar ventilando muito mal, que a gente não tem tempo aqui para fazer os ajustes finos desses parâmetros que eu já modifiquei no paciente. Aqui está o metabolismo alto, resistência alta, que só posso ir corrigindo isso daqui, mas não vamos corrigir agora no momento. Vou deixar o paciente em pressão de suporte. Espontâneo, confirma. Então, pressão de suporte de 15, PIP de 8, FO2 50%, disparo 5 litros por minuto, percentual de ciclagem 25% e a velocidade de subida em 70 milissegundos. Confirmei. O que é que está acontecendo no paciente? Hiperextração dinâmica. Se você deixar o paciente aí, DPOC, ventilando nesse jeito em pressão de suporte, o paciente não vai conseguir sair da ventilação mecânica. Olha o que é que está acontecendo. Um tempo expiratório grande, um tempo expiratório curto. Como pode ser ajustado? Vamos ajustar o percentual de ciclagem. Se está tendo uma ciclagem a 25%, se eu quero deixar um tempo expiratório menor em pressão de suporte, o que é que eu vou fazer? Aumentar esse percentual de ciclagem. Em pressão de suporte, ciclar fluxo. Vou deixar aqui bem alto só para ficar claro, certo? Vou dar o OK com 80%. Observe a diferença. Aqui é com 25%. Olha o tempo inspiratório que ele está, porque ele está ciclando ao percentual de 25% do pico de fluxo inspiratório. Pico, aqui 25%. Aqui 80%. Olha a redução do tempo inspiratório desse para esse. Com isso, eu tenho um tempo expiratório maior, reduzindo a hiperinsuflação. No próximo ciclo, reduzindo mais a hiperinsuflação, gerando um volume corrente expiratório maior, já que ele consegue colocar uma maior quantidade de ar para fora. Vocês viram que foi um ajuste que eu fiz do ventilador. Eu só reduzi o percentual de ciclagem, que muitas vezes é negligenciado pelo fisioterapeuta dentro da terapia intensiva. Para saber isso, tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, ter a atitude de monitorizar o paciente, correr atrás de gerar intervenção. Foi um ajuste que é negligenciado dentro da terapia intensiva, o ajuste do percentual de ciclagem. Se eu quero dar um pico de fluxo inspiratório maior para esse paciente, eu ajustaria o rise time, deixando mais rápido. Mas só com o ajuste do percentual de ciclagem, ficou claro como eu consigo ganhar em volume corrente, eu reduzo a hiperinsuflação dinâmica para esse paciente, e esse paciente consegue sair mais rápido da ventilação mecânica. E fazendo isso, você é um fisioterapeuta salva vidas, é um fisioterapeuta que modifica o desfecho do paciente dentro da terapia intensiva. Eu até me empolgo quando acontece isso com ajuste fino. É chamado você dentro da terapia intensiva, ou você pegou um plantão de outro profissional e vai lá com uma conduta simples. Pega no percentual de ciclagem e ajusta, e o paciente ventila melhor. É isso que você deve procurar como fisioterapeuta, modificar o desfecho do paciente dessa forma. Isso muitas vezes é imperceptível a outros profissionais, e você
Toda vez que fizer isso, fale. Tem que ter iniciativa, atitude. Quem não fala não é percebido. Demonstra que isso aconteceu, explica que isso aconteceu, vai discutir no hall multiprofissional, fala que está acontecendo isso. Seja um fisioterapeuta referência dentro da terapia intensiva. E o que você tem que fazer? Tem um processo de tomar decisão. É o que eu passo sempre para os meus alunos. Tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. E um processo claro para tomar decisão. Para o paciente de POC, avaliar a história, anamnese, inspeção, palpação, ausculta, monitorização da mecânica e do gráfico ventilatório, exame de imagem, gasometria. A partir disso, você avalia e define a intervenção, sempre tentando identificar que é normalizar o pH e não o PaCO2, reduzir a hiperextração dinâmica e alto PIP, manter uma saturação 88% a 92%, avaliar a necessidade de PIP externa ou não, progredir para o modo espontâneo quando estável, corrigir as sincronias e avaliar se há necessidade de uso do broncodilatador. Definiu a intervenção, terapia desobstrutiva, ajuste do tempo expiratório em PCV ou fluxo em VCV para reduzir alto PIP, ajuste da frequência respiratória para reduzir alto PIP, ajuste da FiO2 para não gerar hiperóxia nem hipoxemia, deixar a impressão de suporte, os parâmetros de rise time e percentual de ciclagem. Tira uma foto, tira um print desse processo de tomada de decisão e defina a melhor intervenção.